Meus irmãos queridos, que Deus nos abençoe. Ajustada a agenda da nossa expositora, de comum acordo com a nossa Karina, teremos a honra de ouvi-la uma vez mais. A Ariana Carvalho é uma trabalhadora e palestrante do Movimento Espírita Regional. E hoje vai nos conduzir nesta reflexão importante, uma viagem interior na busca da dracma perdida, uma parábola de Jesus que nos sinaliza realmente, muitas vezes, na maioria das vezes, que perder pelo Cristo é ganhar na imortalidade. Nós desejamos, antes de fazermos uma lição introdutória, informar-vos de que no dia 27 e 28, das 15 às 17 horas, nos 2 dias, estaremos reunidos na sede da CEPAL e vamos trabalhar então o reencontro com Jesus, que já está na sua 6ª edição. Este ano, nos aprofundando mais uma vez na obra Renúncia, em consonância com a obra da codificação. Nós teremos então um grande debate no primeiro dia, em torno da obra, e no segundo dia teremos 4 minis de palestra, todas elas interativas, das 15 às 17 horas, 27 e 28 de fevereiro, segunda e terça-feira de carnaval, na sede da CEPAL. Todos são muito bem-vindos, estaremos lá aguardando corações queridos que são aqui da nossa Sociedade Espírita Caminho da Luz. Semana que vem nós estaremos aqui, então, será de responsabilidade nossa, trabalharmos uma temática que, se for que tirar de alguém, que seja a sua dor. Vamos trabalhar o aspecto da dor no sentido da renúncia, nesse aspecto mais profundo. Semana que vem, então, nesse mesmo horário. Bem, uma viagem interior em busca da dracma perdida. A benfeitora Joana de Ângeles, no seu livro Ser Consciente, que faz parte da série psicológica, um pequeno trechinho, o que ela chama de essencial. Diz a querida benfeitora, através das mãos abençoadas de Divaldo Franco, que face ao inevitável processo de crescimento do eu profundo, do self, do espírito imortal, a vida assume características variadas e as oportunidades se deparam convidativas, acenando com a libertação, que somente se consegue a penosos esforços. Na fase inicial da predominância egocêntrica, o ser projeta-se no mundo com o qual se identifica, aprisionando-se no emaranhado das coisas exteriores, sob conflitos que não tem condições de administrar, quando sempre, digo quase sempre, desequilibrando-se e passando a estados neuróticos de insatisfação, ansiedade, medo ou alucinações variadas. O apego a essa fixação perturbadora à impermanência, a que pretende dar perenidade, constitui-lhe a meta existencial. Mais tarde, em tentativa de desvencilhamento da situação psicológica infantil, avança para a posição egoísta, cultivando os valores pessoais narcisistas com os quais se engolfa, despertando na amargura sob os camartelos do tempo degenerador e da frustração tormentosa. O essencial quase sempre permanece em plano secundário na paisagem psicológica das aspirações conflitivas. À medida que amadurece, transfere-se das coisas e prisões egóicas para a conquista da sua realidade. O desenvolvimento do eu profundo, que deve predominar comandando os anelos e programa de libertação. Somente a consciência de si mesmo propiciar-lhe-á a visão diferenciadora dos fenômenos perturbadores em relação àqueles outros de planificação. Aí está, então, uma provocação para a nossa querida Ariana, para esta viagem interior em busca da dracma perdida. Honrados, meus queridos, vamos ouvi-lo. Ótima noite a todos. É sempre uma grande satisfação retornar a essa casa, tendo em vista que nos sentimos em casa, como que retornando à nossa família mesmo. Então, gratos pelo convite sempre, Karina, Everaldo, representando aqui todo mundo, não é? E para conversarmos hoje um pouquinho sobre a parábola da dracma perdida, que foi o tema que nos coube esse ano
na divulgação do plantão doutrinário, aquele período em que ficamos de férias dos nossos grupos de estudo e que nos propomos a continuar estudando. A parte que coube a mim e ao meu guerreiro companheiro Rodrigo Veronese, já há alguns anos minha dupla, nos foi proposta a parábola da dracma perdida e da ovelha perdida. Então, de uma forma muito automática, poderia dizer melhor, divina, nós nos organizamos sem conversarmos, pelo menos verbalmente, e quando nos encontramos, percebemos que naturalmente ele estava se preparando para falar da ovelha perdida e eu sobre a dracma perdida. Então, ficamos assim divididos, e aí, após o plantão doutrinário, como já é de praxe, nós circulamos as casas espíritas, aqueles de nós que podemos circular a região também o fazemos, levando a parte que nos coube ao plantão. E é isso que eu faço aqui em primeira mão, depois do plantão doutrinário, trazendo a parte que me coube, que foi a da dracma perdida, com muita satisfação. Então, a existência na Terra, ela é uma experiência muito gratificante, mas também muito desafiadora, porque é uma batalha diária, viver a vida, entender a proposta de Deus, esse nosso Deus interno, que nos convida diariamente, diuturnamente, a essa viagem interior, a essa nossa jornada que é para ser uma jornada de sucesso, uma jornada heróica, em que, recebendo o convite do divino, resolvemos aceitar e partir em busca de resolvermos as nossas pendências. Mas Jesus sabe das nossas dificuldades, das nossas facilidades. Ele sabe das nossas virtudes, do quanto nós nos esforçamos para sermos pessoas melhores a cada dia. Mas também sabe daquele amigo próximo que nos traiu, daquele familiar difícil que precisamos lutar no dia a dia, batalhar conosco mesmo para poder vencer na encarnação, amando essa criatura e não apenas suportando a tarefa que nos foi concedida. Ele sabe daquela dificuldade de um amigo, de um familiar, ou às vezes até mesmo a nossa, de uma doença, ou preso a um leito. Ele sabe. Ele sabe também de que muitas vezes pregamos o amor, enquanto incitamos no nosso dia a dia o ódio em relação ao nosso vizinho. Ele sabe. Mas nem assim Jesus desiste de nós. Ele continua, como da época que esteve aqui conosco, encarnado, não desistindo dessas ovelhas, dessas moedas, dessas dracmas perdidas. Ele continua investindo em nós. E sabendo disso, governador do planeta deixou para nós as parábolas, essas pequenas histórias com cunho moral, e que sabia ele, naquele momento, qual era a intenção de divulgar para que o povo, ao seu tempo, entendesse, mas nós, muito limitados ainda no nosso conhecimento, achamos muitas vezes que essas historietas foram criadas para o povo à época de Jesus,
porque era a forma que eles entenderiam. Sim, nós temos uma razão parcial, mas essas histórias, o maior pedagogo que já existiu, organizou para que passasse ao longo do tempo, chamando a atenção da maneira que deveria no momento em que precisasse. Então, lá no tempo de Jesus encarnado, ele não podia chamar tanta atenção daquele que os perseguia, mas daqueles que queriam vir com ele, ser bom solo para a semente que ele estava semeando. E continua sendo ótima a sua história, as suas parábolas ao nosso tempo, porque hoje já não somos como éramos àquela época. Jesus já sabia que nós conheceríamos a doutrina espírita, a terceira revelação, que colocaria luz aos ensinamentos de Jesus. E Jesus sabia da ciência dos símbolos, que traria para nós muito mais informação, porque Kardec já dizia da importância de conhecermos o conteúdo de cada símbolo, até de cada palavra, para que pudéssemos aproveitar o conteúdo de Jesus. E é por isso que na atualidade, por meio da psicologia profunda, que Jesus também já sabia que viria ao nosso tempo, nós podemos fazer análises diferentes do que a própria análise semântica que a palavra nos traz, indo além do entendimento simbólico dali. E aí é nesse sentido que podemos, pelas parábolas de Jesus, entender e transitar entre esses dois polos, para que, sentindo essa liberdade íntima que Jesus nos propõe, ir em busca nessa viagem interior, de olharmos para dentro de nós e reconhecermos os nossos polos, para que possamos transitar ora lá, ora cá, mas em busca do equilíbrio do caminho do meio, poder ascender ao Pai nesse sinal da cruz. Então pensem o quanto essas parábolas ainda hoje tocam o nosso coração, à medida em que nos propõem situações extremamente atuais, e que nós vamos chegar a um ponto muito conhecido dentro da doutrina espírita, dentro do cristianismo, que é a busca do equilíbrio do caminho do meio. Então, a parábola da dracma perdida, ela faz parte de uma trilogia. Então, é uma combinação de três parábolas que trazem um mesmo conteúdo. Então, isso já coloca uma pulga atrás da nossa orelha. Jesus não ia perder tempo conosco falando a mesma coisa 3 vezes. Então, deve ser alguma coisa muito importante. Vamos nos atentar. E aí, lembrando esse símbolo da cruz, das polaridades do ser humano, nós podemos ressaltar aí, na ovelha perdida, o sinal do pastor, que vai atrás da ovelha, cuidando daquele rebanho. Então, o pastor como símbolo masculino, uma figura egóica, que mostra força,
o poder, a capacidade de desbravar e ir atrás pelas montanhas até encontrar aquela ovelha perdida. Em contrapartida, a dracma perdida, uma mulher que perde uma moeda. Uma mulher. E só fui entender por que uma mulher quando entendi a trilogia. De um lado, o homem forte, ego, poder, mostrando o quanto a gente tem que vencer os nossos medos, ir atrás, que vale a pena. Do outro lado, a mulher, sensível, representando aí a busca do self, trazendo para a parábola que a gente vai conversar um pouquinho mais, a sensibilidade, o feminino, a emoção, o cuidado da minúcia da busca. Os dois polos. E na parábola do filho pródigo, o encontro, a possibilidade do livre-arbítrio daquele filho que rompe com o pai e vai. Ele pode viver essa decisão do ego e vai. Não sabe ainda o que ele está buscando, mas ele está buscando alguma coisa fora. Quando cai em si, frente a uma crise, no fundo do poço, mais do que no fundo do poço, e que ele ressurge, vive o outro lado, a nova possibilidade, e pela misericórdia divina, podendo utilizar o seu livre-arbítrio, resolve na sua sensibilidade retornar à casa do Pai e ser aceito, dizendo e mostrando para a gente o quanto é válido ir atrás do que está perdido, porque poderemos, quando cairmos em nós, encontrarmos em nós mesmos o reino de Deus. No plantão doutrinário, e aí nos mostrando o perder-se e o achar-se, que parece mais uma vez duas polaridades distintas, mas que quando vamos estudar o capítulo que fala do perder-se e do achar-se lá no Em Busca da Verdade, Joana de Ângeles brilhantemente, como não poderia ser diferente, nos diz do quanto que muitas vezes nós só vamos nos encontrar se nós nos perdermos. Então, olha, o interessante da polaridade, de nós entendermos a bondade de Deus em nossas vidas, entendermos a bondade de Deus na proposta dos desafios, que muitas vezes reclamamos, não aceitamos, nos revoltamos, mas que precisamos ainda para que nos encontremos. No plantão, como já lhes adiantei, nós tratamos eu e o Rodrigo da dracma e da ovelha perdida. E outros colegas nossos falaram em outra oportunidade sobre a do filho pródigo. Então, passaremos pelas parábolas. A ovelha perdida está registrada em 2 evangelhos, em Lucas e em Mateus, e a da dracma em Lucas. E elas dizem assim: estavam se aproximando dele, Jesus, todos os publicanos e pecadores para ouvi-lo. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este acolhe pecadores e come com eles. E Jesus contou-lhes uma parábola, dizendo: qual homem dentre vós, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e sai em busca da perdida até encontrá-la? Encontrando-a, alegre,
a coloca sobre os seus ombros e, após dirigir-se para sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha perdida. E eu vos digo que desse modo haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não têm necessidade de arrependimento. Esse foi o registro em Lucas. Em Mateus agora. Vede, não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos veem sempre a face de meu Pai que está no céu. Porque o Filho do Homem veio salvar o que está perdido. Que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desviar, não deixará as 99 sobre os montes, indo procurar a que está se desviando? E se vier a encontrá-la, amém vos digo, que se alegra por ela mais do que pelas 99, que não estão desviadas. Assim, não é da vontade de vosso Pai que está nos céus, que se perca nenhum desses pequeninos. Esse é o registro de Mateus para a ovelha perdida. Para a dracma perdida, registrada em Lucas, Lucas registrou para a gente assim: ou qual mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende uma candeia, varre a casa e procura diligentemente até que encontre? E ao encontrá-la, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque encontrei a dracma perdida. E vos digo que desse modo há mais alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Percebem a ligação, a composição, a ligação entre as parábolas, trazendo conteúdos diferentes e semelhantes ao mesmo tempo? Do que a gente está falando então? O que era essa dracma? O que a mulher se punha a procurar? E aí nós vamos ver que a dracma significa uma moeda, né? À época, e ela valia, só para nós entendermos, sabe o talento que aquele preguiçoso enterrou e que o Senhor ficou muito bravo com ele porque ele enterrou aquele talento? Se ele tivesse em dracma, ele teria que enterrar 6.000 dracmas. Então, 6.000 dracmas é mais ou menos um talento. Uma dracma, nos conta Haroldo Dutra Dias, que equivaleria à época uma ovelha. Equivaleria também a um dia de trabalho de um operário, de um trabalhador agrícola. Outros historiadores nos dizem que equivaleria a um dia de trabalho de um trabalhador especializado, qualificado. E essa dracma, ela também tinha os seus valores múltiplos. Como lhes apresentei ali a figura, é uma didracma, né? Então ela poderia ser uma didracma, uma tridracma, uma tetradracma, uma decadracma, dependendo de quanto, como nós temos hoje as nossas moedas, que não tem apenas um valor, né, unitário, mas múltiplo daquele valor. Mas essa moeda, ela não tinha apenas o valor monetário, ela tinha também o valor sentimental. Então, qual que era o valor que tinha para aquela sociedade? E por que a mulher ficou tão incomodada porque ela perdeu aquela dracma, sendo que ela tinha 9 outras? E aí, se nós formos fazer uma busca na história, no contexto da época, nós vamos entender melhor. Essas dracmas, elas geralmente eram oferecidas dessa maneira, na forma de um colar
10 dracmas. E elas tinham o valor, como que para a nossa sociedade hoje, da aliança, que significava, simbolizava a união no casamento. E aí então fica mais fácil nós entendermos por que a parábola da dracma é representada por uma mulher, porque quem recebia essas dracmas eram as mulheres, como um dote do seu marido, da família do marido. E outros historiadores ainda dizem que além desse símbolo da união, do cuidado, da responsabilidade, do compromisso com o noivo, com o marido e o casamento, também era passado de família a família. A intenção era de que, como havia um valor monetário também, se faltasse o marido ou ele ficasse inválido, a mulher poderia assumir a guia da família utilizando essas dracmas, sem passar nenhuma dificuldade financeira. E aí, alguns historiadores abordam por esse lado, dizendo do porquê daquela avidez dela de ir em busca daquela uma dracma, porque ela sabia quanto custava um dia de trabalho, sabia a importância e a representação de uma ovelha, que valia uma dracma. Alguns abordam que talvez essa mulher, de uma forma diferenciada para a época, pudesse ela mesma ter ido ao campo de trabalho e ganhado essa dracma. Não da forma como outros abordam, como dote no casamento, mas ela mesma ter trabalhado e ganhado essa, e recebido essa dracma como resultado do seu trabalho. Então ela saberia o quanto foi árduo recebê-la. E se ela recebeu pelo trabalho de outrem, o representativo aí do feminino como gratidão por alguém que foi lá e trabalhou de uma forma árdua e ofereceu aquela dracma para ela. Então nós temos todas essas possibilidades. E se era passado de família a família, imagine há quanto tempo deveria estar aquela dracma que foi perdida nas famílias. Então, o valor monetário, né, da moeda e o sentimental. Para ela, o que ela estava sentindo quando ela perdeu a dracma, simbólico aí de quando nós perdemos ou caímos em tentação em relação às nossas virtudes. Então, sabe o pecador? Quando nós pecamos, quando nós nos sentimos pecadores. Mas é difícil para a gente, às vezes, se assumir pecador. Então fica muito mais fácil a gente trocar essa palavrinha aí, que ela é muito atávica na gente, né? Talvez fique melhor se nós pensássemos que o pecador é aquele que erra o alvo. Eu atiro, lanço a flecha para acertar, mas errei. A mulher da dracma se sentia incomodada da mesma maneira quando nós, despertos, percebemos que nos equivocamos. Percebemos que nos afastamos do caminho a que somos chamados diariamente por Deus, exemplificado aqui na terra por Jesus. Dá para entender como estava aquela mulher, não é? Quando nós nos percebemos equivocados e precisamos ir em busca de novo daquela essência que somos nós, que é
é Deus em nós e que muitas vezes perdemos. Essa moeda pode ser perdida de forma recorrente, e é. Vamos pensar, nós no nosso dia a dia. Quantas vezes nós nos entendemos como tendo errado o alvo? Lembrando de Paulo, nosso querido Paulo, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Esse eu faço. Não é o que eu queria. Eu mirei para acertar no alvo, mas eu errei, eu pequei, eu me equivoquei. Mas eu posso ir em busca dessa dracma. E aí então, no processo de aquisição da consciência, Joana de Ângeles nos fala, por desconhecimento da realidade, por presunção e fatuidade, muitos perdem-se e transitam imaturos no prazer, desperdiçando os tesouros que lhes são pertinentes. Até o momento em que surge uma seca, faltam as energias para o prosseguimento e o indivíduo cai em si, avaliando tudo quanto tinha e de que não mais dispõe. Então, muitas vezes, meus queridos, aquilo que nós falávamos anteriormente, nós precisamos ter tudo tirado da gente para entender que falta faz. Precisa ser assim? Não precisa. Mas aí eu venho lembrar uma pessoa, né, que fala insistentemente para a gente, quando conversamos sobre a ovelha perdida, que o pastor vai atrás da ovelha insistentemente. 3 vezes. Vai uma vez, ela não quer. 2, 3. Não quer voltar. O pastor passa por todos os caminhos que não são fáceis, mas que ele vence aquele caminho, vai atrás da ovelha e a ovelha não retorna. Ele desiste da ovelha? Mas aí como é que ele faz? Continua indo atrás? Ele não. Ele manda alguém, o cachorro, que vai trazer essa ovelha com pequenas mordiscadas nas patas, nós nos pés, né? Talvez seja por isso apertar o sapato, né? Sentir, não sei, pode vir daí. Quando nós retornamos com essas mordidas do cachorro, ele não quer saber se a gente quer voltar ou se a gente não quer voltar. Ele vai fazer a gente voltar. Se é esbravejando ou andando rápido de volta para o cachorro não dar tantas mordidas, é uma decisão nossa. Mas a gente poderia ter ouvido o pastor lá atrás. E aí a representação da seca que Joana de Ângeles traz para a gente. A gente não precisa definhar, não precisa secar, não precisa se sentir morto para viver de novo. A gente pode continuar se sentindo vivo a caminhada toda. E aí ela continua: já não mais aspira à reconquista do que perdeu, porquanto há recursos que não retornam, a energia, juventude, pureza de sentimentos, mas outros são restaurados, dignidade, trabalho, renovação, outras coisas, outros objetivos, novos objetivos. Então percebem a importância ainda nos dias de hoje das parábolas de Jesus para a gente, nos convidando a já ouvir o primeiro chamado, a olhar para dentro de nós em busca dessa moeda perdida, em busca dessa virtude que está escondida lá naquele quarto escuro, empoeirado, para que a gente não precise perder primeiro energia, para que a gente não precise envelhecer mal, a gente pode envelhecer bem, para que a gente mantenha a pureza de sentimento e adicionando a isso a dignidade, o trabalho e os novos objetivos. Mas a parábola traz para a gente que a dracma se perdeu dentro da casa, não é isso?
e não do lado de fora. Por que será? Talvez para mostrar para a gente insistentemente que continuamos sendo pecadores, equivocados, que continuamos errando o alvo. A gente ainda está campeando aqui fora e não aqui dentro. A minha encrenca não é com aquele que está do meu lado, é primeiro comigo mesmo. É primeiro comigo mesmo. E é muito dolorido a gente aceitar, assumir isso. Porque é muito mais prático quando eu perco algo aqui fora. Porque aqui fora, olha quantos de vocês poderiam me ajudar a procurar. Poderia até eu me eximir da minha responsabilidade, tendo em vista que terão outros para procurar por mim. E dentro de mim, quem que vai procurar? Olha a minúcia de Jesus ao convite dessa viagem interior, desse olhar para dentro, desse olhar para si, registrado há tanto tempo para a gente, lá na questão 919, que eu não canso de me deslumbrar com a pergunta, não é nem com a resposta, é com a pergunta: qual é o meio prático? Então não é para que eu estude, não é só para que eu me instrua, mas é para que eu pratique. Mais eficaz. Então eu quero praticar, mas eu quero praticar aquilo que vai me dar resultado. Que eu possa melhorar nesta vida e resistir à atração do mal. E aí um sábio da antiguidade já tinha nos dito: o conhecimento de si mesmo. Não é o conhecimento da ciência, das ciências, não é o conhecimento da vida alheia, não é outro conhecimento. O meio mais prático e mais eficaz para essa proposta crística é o autoconhecimento, é essa viagem interior, querendo ou não. E aí, por isso, essa procura minuciosa da mulher em busca da dracma até encontrar. Varrer a casa diligentemente até que a encontre. Então pensa, a cada canto, alguns historiadores dizem que as casas daquela época eram muito escuras, os quartos eram muito pequenos e que não era muita tradição a limpeza. Então devia estar um tanto quanto empoeirada essa casa, pelo que os historiadores trazem de informação para a gente. Imagine a gente perdendo uma moeda ali. Então ela estava fazendo como que uma varredura, na nossa proposta, fazendo uma varredura interior, para nos reconhecermos quem nós estamos hoje, para entendermos quem nós realmente somos. E aí então, não poucas vezes, Joana de Ângeles continua, nessa fantástica aventura da autoidentificação, ocorre o perder-se, a fim de mais tarde achar-se. A conquista da consciência do si mesmo é a chave mágica para a decisão de retornar às experiências de identificação com a vida. Já não se trata de uma volta à inocência, agora transformada em conhecimentos diversos, em sofrimentos dignificadores, em discernimento entre o que é paixão, ilusão e realidade. Então é a proposta para nos equivocarmos menos, já que nós vamos saber discernir o que é paixão, o que é ilusão, o que é a realidade, a verdade, com V maiúsculo, qual que é a verdade eterna, como que eu posso escolher entre Deus e Mamon? Eu posso escolher os dois? Não posso. São duas polaridades, eu tenho que escolher o caminho do meio.
Então, olha só outro questionamento. Era uma noite quando a mulher percebeu que havia perdido a dracma, ou não? Afinal, por que acendeu uma candeia para procurá-la? Aí existem as duas propostas históricas, como eu comecei a comentar com vocês. Poderia ser noite, por isso a necessidade da lamparina, da candeia. Entretanto, poderia ser dia lá fora, mas o quarto era muito escuro. As construções da época não eram iluminadas. E aí a intenção, o símbolo, será que não é quando percebemos em nós o nosso momento vivendo a noite escura da alma, que a psicologia profunda nos apresenta? Será que não é quando nos sentimos o pior dos piores, no fundo do poço? Lá, relembrando a parábola do filho pródigo, trilogia dessa, comendo, dividindo, nem conseguindo dividir o alimento com os porcos. E aí nessa escuridão, temos muita pressa para acender algo que clareie o caminho para que eu retorne àquilo que antes eu achava que não era tão bom, mas que é melhor do que aquilo que eu estou vivendo agora. Então aí essa noite da mulher é esse momento conflitivo, em que poderia representar a dissociação no casamento, por que não? Ali no caso da dracma simbólica daquele colar, em que ela queria reatar os seus laços, reapresentar o seu compromisso e o seu cuidado com a família. Esse é apenas um exemplo. Poderíamos tratar de tantos outros. A luz representativa da instrução, do conhecimento, que então quando, a partir do momento em que eu tenho esse conhecimento sobre mim mesma, é botar luz na sombra. É fazer com que esse lado oposto da sombra, a persona, as máscaras, caiam para que eu verdadeiramente me apresente. Não é assim? No escuro, às vezes, a gente não reconhece direito que cor que é a roupa, que jeito que estava o cabelo, como são os olhos. Mas na claridade nós não percebemos melhor as minúcias e é mais fácil encontrarmos a proposta do símbolo da candeia, nos incentivando a instrução, mostrando para a gente o olhar para essa sombra que nós temos em nós, para que deixemos das nossas máscaras que assumimos diariamente, necessárias, outras não. E por que ela não esperou o dia amanhecer para procurar? Podemos retornar àquele sentimento que temos quando percebemos que estamos afastados do caminho de Deus, da proposta de Jesus. A sensação é ruim. Nós temos pressa de retornarmos ao caminho com o Pai. E aí já nos diz de forma brilhante, em várias de suas passagens, contando também das minúcias de Jesus na terra, Amélia Rodrigues, nos fala mais de uma vez nas suas obras: nunca mais seremos os mesmos depois de conhecermos Jesus. Nunca mais, não adianta. Então, por isso a nossa pressa. Por isso, quando nós nos despertamos, a gente não deixa mais para depois. Entretanto, não tem como a gente parar no despertamento. Não adianta. É estacionar novamente, é equivocar-se novamente. Nós precisamos continuar indo adiante
na proposta de nos reajustarmos. Joana de Ângeles nos propõe o céu e o inferno. Também nos traz sobre a necessidade do arrependimento, mas de ir além, de nos reajustarmos. Então, quando percebermos que estamos equivocados, ótimo! Antes eu nem percebia, já me despertei. Mas vamos continuar adiante. O que eu vou fazer para ser diferente? Para que eu não pare naquilo que o Dr. Alírio apresenta para a gente como proposta analítica da parábola da dracma, que não paremos nem no culpismo, nem no desculpismo. Então, eu me culpo ou eu culpo alguém, ou eu me desculpo e desculpo alguém. Não adianta, nem culpismo e nem desculpismo. Nós precisamos partir do arrependimento para o reajuste. Por isso, a pressa para reencontrar-se com esse elo que a dracma representava para ela antes do dia amanhecer. Então, eu fiz questão de trazer essa passagem, tendo em vista que uma das partes da parábola menciona, quando da parábola da ovelha, que era para deixar as ovelhas no monte e ir atrás daquela que estava desviada. Então vamos ver esse registro de Mateus. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. O que estiver sobre o terraço não desça para pegar as coisas de dentro da casa. Quem estiver no campo não volte atrás para pegar a sua veste. E aí a Sueli comenta para a gente, Sueli Caldas Schuber, nas fronteiras da nova era. A advertência é profunda porque pelo termo Judéia devemos tomar a região espiritual de quantos pelas aspirações íntimas se aproximam do Mestre para a suprema iluminação. Então, que possamos, aqueles de nós que já estamos com o conhecimento, ficarmos aqui, não descermos, não deixarmos para trás isso que nós já adquirimos, que é representante então de uma região espiritual, mas que da mesma forma não estacionemos, façamos um caminho ascendente. E o achar-se é muito mais importante do que achar. Pensem. Achar-se é uma necessidade do si mesmo para desfrutar a alegria de viver, não sucumbindo em distúrbios de conduta, sempre lamentáveis e dolorosos. Quando se pensa que o cosmo possui um sistema de natureza moral, organizador, descobre-se alegremente que a vida oferece processos evolutivos que impulsionam ao engrandecimento pessoal, a plenitude, ou podemos chamar a individuação, a evolução do ser espiritual. E aí então precisamos dar o nosso testemunho. Precisamos, ao encontrar a nossa dracma perdida, quando nos percebemos equivocados, quando nós nos encontramos novamente, precisamos chamar os nossos amigos, precisamos chamar a vizinhança. Como? Para uma festa, para um almoço? Não precisa. Precisamos chamar a atenção. Que jeito? Gritando em casa? Saindo sem roupa na rua? Não precisa. Vai chamar muito mais a atenção o nosso exemplo no bem. O exemplo no bem é muito chamativo, porque ele ainda destoa, ainda. Então essa é a proposta da dracma perdida nessa passagem. Quando ela encontra
a dracma, ela perdeu sozinha, dentro da casa dela. Para que ela tinha que contar para todo mundo que ela achou? Ninguém nem sabia que ela tinha perdido. Não é interessante? Se a gente olha alguém, acha muitas vezes que tem alguma coisa de equivocada com aquela pessoa, às vezes, dependendo da máscara, passa o perfil da perfeição. Então vocês nem sabem o que passa com aquela pessoa. E aquela pessoa, no seu processo de autoconhecimento, se encontra e percebe que a sua postura até aquele momento estava equivocada. Pode que não seja completamente, parcialmente talvez, e passa a viver diferente. Chama a atenção. Essa é a proposta da dracma, que possamos viver o testemunho do Cristo no nosso dia a dia. E nós temos o maior exemplo, e ele nos disse: se alguém quiser vir após mim, o que quer dizer após mim? Se é depois de mim, eu vim primeiro. Então, eu vim primeiro, eu já vivi, eu mostrei como é. Faz como eu fiz que tudo vai dar certo. Olha o que isso quer dizer. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz de cada dia. É de cada dia, o desafio é de cada dia. Se tiver leve hoje, vamos olhar e ser grato a Deus primeiro pela oportunidade, mas ficar atento o que nós temos que aprender com a situação. Então, seguir a Jesus. Nós não temos mais o que dizer, o que reclamar, porque temos o exemplo. E aí, para finalizar, o nosso desafio hoje e o de Jesus prossegue na atualidade com as mesmas características da época, representadas no seu chamamento à consciência de felicidade. Naturalmente, para aqueles que a perderam ou não a tiveram, ante o crivo de novos fariseus, presunçosos e enganados em relação à vida e ao seu determinismo. Então, que nesse momento, meus queridos, nós possamos ser como essa mulher da parábola, representante da aproximação com o self, dessa possibilidade de realizar essa função transcendente, de religar o nosso ego com o nosso self, ascendendo para o Pai, podendo olhar para nós mesmos com um olhar de amor, caridosos para conosco mesmo e firmes ao mesmo tempo. Que possamos entender o nosso motivo aqui na Terra, a oportunidade da encarnação, entender as nossas virtudes e aprimorá-las, bem como os nossos vícios. E que não sejamos nós, ainda hoje, os fariseus daquela época, aqueles que ainda criticavam o comportamento do Cristo, tentando fazer com que o povo se revoltasse contra ele e seguisse a sua proposta, da mesma maneira em que propunha formas que fizessem parecer que eram religiosos ou que seguiam o caminho do bem. Então, que possamos ser verdadeiros para com os outros, sim, primeiramente para conosco mesmos. Nessa viagem interior para nos reconhecermos, nos entendermos e vencermos a nós mesmos. É o que eu desejo para cada um de vocês, como para mim. Muito obrigada.